ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando desde a Hora do Agro. Tá começando a partir de agora a BMC Premarket comigo, Débora Oliveira. Participação, claro, dos nossos comentaristas por aqui. Daqui a pouco estão chegando o Marco Prado, Guga Almeida, Eduardo Boechat, que também já vou comentar aqui esse pré-mercado junto comigo, trazendo as principais notícias do dia e dessa semana mais curta, né, gente? Como é que vocês foram de feriado por aí? Vai deixando aqui nos nossos comentários, lembrando de deixar o like também aqui na nossa programação. Começamos então, tem uma terça-feira aí na segunda de vocês, né? Porque por aqui tá mais ou menos assim, né? Uma segunda meio com cara de terça-feira ou terça-feira com cara de segunda, então é a semana mais curta, esse é o fato. Tivemos feriado e o mercado lá fora, os mercados lá fora, né? Começaram o dia meio de lado, mas agora seguem aí numa tendência de queda. Deixa eu até atualizar para vocês como que a gente veio com os índices futuros nos Estados Unidos. Dow Jones futuro cai 0,16, S&P 500 futuro cai no 0,14, Nasdaq futuro cai 0,61%. Na Europa, a gente também segue com um cenário de queda, DAX cai 0,24%, CAC na França 0,46%, e aí a gente tem FTSE no Reino Unido também, né, próximo ao 0,0, mais ainda negativo, 0,02. A semana é bem cheia, apesar de mais curta, tem o aguardado FONC amanhã. Na sexta-feira, por lá nos Estados Unidos, tem o payroll, além, claro, do Copom aqui no Brasil, então teremos super quarta. A China segue em feriado até quarta-feira, né? Mas o PMI divulgado no sábado por lá pesou nas mineradoras, mesmo com o minério um pouco mais flat, né? As ADRs da Vale caíram 1,5%, em linha com as australianas, e o petróleo caiu quase 2%, devolvendo a maior parte do rally de sexta-feira. Inclusive, em relação ao petróleo, vamos lá. A ADRs da Petrobras, agora no pré-mercado, está subindo 0,10. A ADRs da Petrobras, lá no pré-mercado americano, sobem 0,10. Em relação à commodity, o petróleo Brent agora cai 0,39% a $79 o barril do petróleo. Minério de ferro até chegou a subir em Singapura, mas os contratos futuros de Dalian tivemos uma queda de 0,97%. Né? Esse é o mercado por enquanto aqui nesse momento. Aqui no Brasil, Lira deu uma entrevista e deixou claro o incômodo dele com os decretos do atual governo, ao mencionar inclusive as mudanças no saneamento. Para completar, né, uma matéria que foi divulgada no Globo durante o feriado, vem falando sobre o rompimento de Lira com Pacheco. A relação teria azedado de vez, o que não seria lá muita novidade, né, diante dos últimos fatos. Mas, pela primeira vez, é declarada essa situação. Aqui no Brasil ainda a agenda será cheia de indicadores, além do Copom, a gente tem o PMI industrial, temos balança comercial, daqui a pouquinho a gente tem também boletim Focus, a gente vai atualizar vocês assim que a gente tiver as perspectivas econômicas aqui no Brasil. No cenário corporativo, a temporada de balanços retoma o ritmo agitado com a publicação dos números de Arezzo, Carrefour, Iguatemi, Raia Drogasil, entre outros números. Bom, o fato é que também no fim de semana, gente, o governo Lula surpreendeu com a decisão de taxar os rendimentos no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil, a partir do ano que vem. A nova regra foi incluída na MP 1171, publicada na edição extraordinária do domingo, que alterou a tabela do imposto de renda pessoa física, elevando a faixa de isenção para 2 salários mínimos, como foi anunciado pelo presidente nas comemorações do Dia do Trabalho. A MP, com vigência imediata, criou o desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa isenta da tabela progressiva mensal, que é de R$ 528. Na prática, ficam isentos os trabalhadores que recebem até R$ 2.640 por mês. Pelos cálculos da Receita, cerca de 40% dos contribuintes deixarão de pagar imposto de renda já a partir desse mês. Só que para compensar essa perda de arrecadação estimada em mais de 3 bilhões nos 8 meses desse ano, em 5,8 bilhões em 2024 e 6,2 bilhões em 2025, foi que o governo decidiu, então, taxar os rendimentos no exterior das pessoas físicas residentes no Brasil. A tributação, válida para as aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior, tem um potencial de arrecadação para os cofres públicos de 3,2 bi em 2023, 3,5 bi em 2024 e 6,7 bi em 2025, segundo os dados da própria Fazenda. A taxação dos rendimentos sobre capital investido no exterior será com alíquotas progressivas, de 0% a 22,5%. Os rendimentos entre 6 mil e 50 mil serão tributados em 15% e acima desse patamar, 22,5%. Até R$ 6 mil estão isentos. A MP não incidirá sobre o estoque ou rendimentos desse ano. A norma passa a valer a partir de janeiro de 2024.
para falar sobre esse e todos os assuntos, que esse, na verdade, repercutiu bastante na segunda-feira, nesse feriado, né, gente? Então vamos lá. Semana cheia, feriado cheio de notícias e muita repercussão. Eu quero já trazer ele, Marco Prado, já está por aqui. Guga Almeida também junto com a gente. E ele, Eduardo Boechala, da Active Trader, já está aqui com a gente também. Eduardo, obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Guga. Bom dia, Marco. Vamos começar falando sobre expectativa. Essa semana é uma semana de agenda muito cheia por aqui, mas a gente já deu o pontapé inicial com esse peso aí nessa história da taxação de investimento lá fora. A gente tanto falou, né, em dolarizar investimento, e a partir do ano que vem vamos dolarizar, mas vamos pagar mais imposto por isso. Bom dia, vamos começar aí pela ordem, Marco. Oi, Débora, bom dia. Fala, Edu, fala, Guga. Bom dia para você que está assistindo o pré-market. O governo aí fazendo a sua função de Robin Hood, né? Ele está, na verdade, taxando na perspectiva do governo quem teria mais dinheiro. Porque vai sair elas por elas, a arrecadação dessa taxação na alíquota de 15% de até 50 mil e acima de 50 mil de 22,5%, a arrecadação para o ano que vem vai ser em torno de 3,5 bi e depois, na sequência do ano para 25, perto de 6,5 bi. Então vai trocar elas por elas, 6 por meia dúzia. Eduardo Boechala, como que você viu essa decisão aí? Qual que é a análise de vocês por aí em relação a esse posicionamento do governo que deu o que falar nessa segunda-feira, né? Bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Antes de começar a falar, bom dia a todos. Por definição, não sou contra, não. Acho que é legal, né? Acho que é correto até todo mundo. Localmente, as pessoas pagam imposto, lá fora também. Eu questiono só que é só aumento de imposto. Tudo bem que agora, pelo menos, teve a ideia da contrapartida de rever a tabela do imposto de renda. Pela primeira vez teve alguma coisa que voltou para equiparar. Mas o governo continua na toada dele de buscar mais receita via coisas assodadas, né? O que é assodado? Sem nenhum estudo prévio, sem nenhuma análise, né? Chega no fim de semana, eles vão lá e soltam uma norma, eles pensaram provavelmente isso no sábado e soltaram no domingo. Quer dizer, o governo, a toque de caixa, precisa levantar grana, vamos fazer, o que podemos fazer aqui para mudar? Enfim, acho que as coisas não estão correndo tão bem assim, né? Na minha modesta opinião aí, temos alguns desvios ali, alguns erros, algumas... falta de estudo mesmo, essa mesma aí tem vários pontos nessa MP aí com relação à taxação no exterior que podem ser questionadas, né? Inclusive ganho ganho cambial, né? Se o dólar subir, a pessoa tem que pagar imposto de renda, e se o dólar cair, como é que acontece? Já está pago, ou seja, tem coisas aí, né? Se for sobre o ganho, a partir do momento que o cara comprou dólar e botou dólar lá fora e ele ganhou em dólar, tudo bem, você pode cobrar imposto dele, mas um ganho cambial complicado, né? Você vai ter que ficar preenchendo o DARF todo mês de ganho cambial, isso vai gerar um trabalho gigantesco. Outra coisa, as faixas de isenção, né? Na prática é 22,5% para todo mundo. Ele isentou R$6 mil por mês de ganho, ou seja, na prática todo mundo virou a faixa de 22,5%. Enfim, tem vários pontos a serem discutidos. Vai para o Congresso, acho que não passa do jeito que está. Acho, inclusive, que o potencial de arrecadação é maior do que esse que eles estão, né, que o governo soltou aí como norma, né? Eu acho que é maior. O estoque de grana fora do Brasil já é bem relativo, é bem grande, né? Enfim, tem várias coisas que têm que ser discutidas, até porque a medida não foi tomada, como eu disse, de uma maneira estudada, né? Foi um negócio meio a toque de caixa e precisa ser feito um estudo melhor sobre isso. Bom, Guga Almeida, já que a gente está falando de investimentos no exterior, eu já quero começar a falar com você sobre esse comportamento desse dólar. Tivemos o fechamento desse mês de abril, o dólar voltando, né, a furar novamente o patamar dos R$4. Fazendo um balanço desse mês, olhando para a perspectiva já aqui para maio. Bom dia para você. Acho que é impossível a gente não falar sobre o comportamento desse dólar depois de uma notícia sobre essa de investimentos no exterior, né, Guga? Bom dia, Marco. Bom dia, Edu. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Com certeza, né? Com certeza. Só que a gente comprou os R$5, né, Débora? Não foi o 4. Desculpa, R$5. É porque já está aqui, já estou tentando
Eu já estou tentando visualizar o futuro. Está operando o dólar, a Débora. Já tô pensando aqui comprar um dolinha para as férias, né? Mas tudo bem, faz parte. É o inconsciente, Guga, mandando um comando para o universo, para ver se o universo ajuda, porque o governo tem ajudado muito. Vai derrubar a raça. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Bom, o meu pensamento está muito dentro do que vai acontecer ao longo dessa semana, né? Eu acho que o cenário que a gente tem traçado para dólar, quando a gente olha assim todo o movimento que a gente vinha tendo, né? Se a gente for pegar aqui toda essa correção, todo esse período de correção, desde da metade do ano passado, né? De julho do ano passado até agora, né? A gente tem aqui uma tentativa de fazer um fundo do mercado aqui nessa região dos 4,90, né? Que bateu, né? Querendo ou não, a gente bateu nesse nível de preço ali no dia 13 de abril. Tá? Então, o mercado está vendo aqui se vamos ter um fundo nessa região. Só que quando a gente olha, né, para esses últimos eventos que vem acontecendo, né, agora a taxação do investimento no exterior, né, quando a gente olha para até o ganho cambial, imagina, eu sei que é uma... como o Edu falou agora, né, é um primeiro movimento, uma primeira narrativa, né, ainda parece estar distante, né, disso virar uma realidade, mas começa-se as conversas e isso mexe nas expectativas dos participantes. Tá? Então, o mercado ele vem tentando fazer um fundo aqui nessa região. Obviamente que se o mercado fizer um fundo nessa região, é sinal de que o cenário que nós vamos ter agora de curto, médio prazo, né, ele tende a piorar muito. E aí, né, a turma que tem uma cabeça mais pessimista vai performar bem agora no curto prazo. Tá? Porém, né, devido aos níveis de preço, né, devido como o mercado se comportou aqui, eu ainda, né, tenho aqui uma sensação de que a gente vai ver esse dólar vir buscar um patamar mais abaixo. Tá? Um patamar ali, quem sabe, próximo à região dos 4,50. Tá? Me parece que ele está trabalhando para ir para essa direção, certo? Não podemos esquecer, né, toda essa movimentação de China, moeda chinesa, aceitar negociações com moeda chinesa, né? Volta-se toda aquela narrativa, aquela conversa que se tinha no início do ano passado, né? De Estados Unidos perder, né, o posto, né, de maior potência do mundo, enfim, tem toda essa conversa, né? Ela está muito viva, nós não podemos esquecer e, obviamente, vai impactar aí nas expectativas dos investidores, né, em relação ao câmbio também. Tá? Então estou acompanhando, estou olhando, né, estou esperando aqui esse movimento aqui no mercado, nesse patamar de preço. Se fosse perguntar assim, poxa, o que tu acha? Né? Será que o mercado fez fundo? Eu acho que já perdeu o time de poder fazer fundo. Tá? Eu acho que me parece que o mercado ele vem perdendo essa possibilidade de ter deixado o fundo para trás, né? Principalmente aqui, esse movimento que nós tivemos aqui no dia 3 de fevereiro. Né? Então, me parece que está ficando para trás e que o mercado não está fazendo um fundo, pelo contrário, ele está aqui se preparando para acelerar para um degrau mais abaixo. Tá? Então, vamos lá, né? Talvez seja um pouco com viés, mas essa é a minha leitura. Vou trazer aqui, atualizar o Boletim Focus, que acaba de ser divulgado, IPCA em alta em 6,05, IPCA para 2023, PIB de 2023, 1%, dólar mantido em 5,20, Selic 12,5%, isso 2023, tá? 2024, IPCA em 4,18, PIB 1,41%, dólar em 5,25, Selic em 10%. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre IPCA, a gente vem já aqui para o Brasil, mas eu queria pegar o gancho que a gente está falando sobre dólar, de investimento aí no exterior, para poder falar sobre a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, que avisou ao Congresso dos Estados Unidos que o país corre o risco de ficar sem dinheiro já no dia 1º de junho, quando possivelmente, né, vai se esgotar o espaço para as manobras contábeis que estão sendo adotadas para poder honrar compromissos.
O presidente Joe Biden já marcou uma reunião no dia 9 de maio com o presidente da Câmara e outros líderes também de ambos os partidos para discutir o assunto. Meninos, muito tem se falado e repercutido sobre recessão nos Estados Unidos. Isso tem dividido muitas as opiniões, inclusive é claro que é importante a gente ter um direcionamento do que vai ser essa decisão do Federal Reserve nessa quarta-feira. A gente sabe que a Casa Branca tem um discurso de que não existe recessão e que não há isso, que eles não veem isso por ali, mas o próprio Fed já fala outra coisa, ou seja, o setor bancário também, eu vou até trazer daqui a pouquinho notícia sobre o setor bancário por lá. Diante desse cenário, desse alerta feito pela Janet Yellen, isso abre ali um espaço para uma tensão, na opinião de vocês, Marco? É o arcabouço do Biden em progressão. Já aconteceu isso em governos anteriores, né? O Tesouro já ficou aí, já sinalizou outras vezes que não teria dinheiro para pagar algumas ali repartições, né? Vamos colocar assim. Mas sempre dá um jeito, né? Igual aqui no Brasil também. Não acaba. Diferente a economia, não estou comparando uma com a outra. Mas esse assunto acho que não seria tão preocupante, não. Eu acho que seria mais preocupante, mesmo você trouxe agora aqui, Débora, a questão da recessão, né? A gente sabe que, historicamente, um país, quando tem 2 trimestres com PIB negativo, caracteriza a recessão. Então, os Estados Unidos saiu o PIB na semana passada negativo e o PIB do próximo trimestre é o que deve realmente direcionar uma recessão ou não da economia americana. Aí na Active Trade você também veria isso aí, Eduardo? Como é que está aí essa linha de raciocínio em relação à economia americana? O primeiro ponto são duas coisas separadas. A primeira, a questão do debt ceiling, lá do teto da dívida, né? Isso, a última vez que rolou isso foi no governo do Obama. O mercado deu uma balançada, tá? Não sei se vocês se recordam disso aí. O mercado caiu bem na época. Foi um impasse ali político, enfim. A oposição sempre usa isso como moeda para poder pressionar o governo. A última vez acho que foi no Obama, mas não lembro se tinha acontecido no Trump. Mas eu lembro que no Obama balançou, ali 2011, 2012, alguma coisa assim, se não está falhando a minha memória. Foi no Obama. Foi no Obama, né? 2011, 2012. O mercado balançou bem na época, tá? Eu acho que pode ser à medida que a gente vai chegando perto do limite, do limite ali do prazo final ali, que é a virada do mês, parece que é 1º de junho ali, e não tiver uma solução, a gente pode ver o mercado dar uma piorada por conta disso. E a outra questão, a questão da recessão. Eu desisti do S&P cair, né? Porque não é possível, né? Acontece de tudo, o S&P não cai. É o famoso notícia ruim é notícia boa, né? Então, quanto mais recessão tiver, mais o S&P vai subir. Não tem mais. Né? Os últimos dias aí, para mim, foram o que mostraram isso. A bolsa lá fora está muito forte. Tem muita recompra de ações das próprias empresas, recomprando ações. Isso está segurando o mercado. Tem dinheiro do Banco Central americano, que o Banco Central americano vai injetando na economia. À medida que um banco ou outro ameaça quebrar, ele vai lá e bota dinheiro para segurar. Enfim, mais do mesmo que a gente viu aí nos últimos 20 anos, né? Na hora da crise, o Banco Central americano vai lá e coloca dinheiro. Então, mais do mesmo por enquanto. Difícil, muito difícil. Eu não compro a bolsa lá fora porque, tá ruim, né? O mercado, na minha opinião, é ruim, né? Tudo isso que a gente está falando aqui de recessão, risco do teto da dívida bater, uma série de questões. O mercado é ruim, porém o lucro das empresas não caiu como esperado, né? Já mais de 80% já foi divulgado dos resultados e o lucro das empresas melhorou, inclusive, no período. Então o lucro das empresas não caiu e isso deu suporte para a Bolsa nesse momento. É difícil de comprar e é difícil de vender. Fazemos o quê, né, nesse preço aí, né? Quando eu não sei o que fazer, eu fico zerado. Eu não sei o que vocês fazem quando você não sabe o que fazer. Com esse cenário, Guga, qual o comportamento que o investidor, então, teria que fazer? É bom gancho esse, aliás, que eu acho que o Eduardo Boechat trouxe, né? Na dúvida, fica, então, aguarda, fica no compasso ali de espera, realmente. É o melhor cenário para o investidor, né? Diante desse, não só aqui, não só lá fora, mas aqui também, ou seja, considerando a economia global, como que a gente vê, tudo que a gente já vem batendo muito na tecla, né, Guga? O melhor é aguardar nesse momento, ou você consegue ver uma brecha ali de proteção, pelo menos? Então, Débora, vamos lá.
Na verdade, quando a gente olha para o que o mercado tem feito, tá? Na minha opinião, né? A verdade relativa do Google aqui, na verdade, né? O que eu enxergo? Eu enxergo que o mundo percebeu que, até hoje, toda vez que as coisas dão erradas, é possível imprimir dinheiro. E querendo ou não, cada vez que se imprime dinheiro, tu tem uma desvalorização, né, percebível por parte dos participantes do mercado, e isso começa a destravar um certo risco, que antes era o risco de não ter liquidez, hoje o risco de não ter liquidez, ele meio que ficou fugaz, né? E o mundo ele vem mudando. E quando a gente olha para a questão do mundo vem mudando, vem se falando muito da questão dos dados, né? Quem detém dados, quem detém informação e assim por diante. E quando a gente olha, né, na prática, quem detém os dados, quem detém as informações, quem cria um novo mercado para que as pessoas possam consumir e trazer, né, informações a respeito das pessoas, são as empresas. Logo, o ativo menos arriscado que tu tem hoje no mundo, né, não seria ter dinheiro, mas sim tu ter empresas, né, tu ter participação das empresas. E querendo ou não, a gente nos últimos meses, né, nós tínhamos visto uma grande desvalorização dos ativos e do setor de tecnologia, né, muito por causa, né, dessa percepção dos juros nos Estados Unidos, que é, querendo ou não, algo que aconteceu, né, faz com que o mercado movimente, porém, né, os mercados, né, os participantes dos mercados, eles evoluíram e amadureceram muito, eles enxergam, né, de uma outra maneira, uma outra percepção, né, os ativos como um todo. E querendo ou não, ativos de empresas de tecnologia que estão vencendo, eles são escassos, né, tem um número limitado de ativos no mercado. E aí, quando a gente tem essas desvalorizações, a gente acaba depois, né, percebendo assim, todas essas movimentações acontecendo de novo, né? Pô, a gente teve aí uma bela desvalorização de várias companhias no setor de tecnologia, de 30% a 50%, algumas até mais, né? E aí a gente percebeu, né, agora toda essa melhora, toda essa corrida. E tu tem que fazer um exercício mental, né? Pô, criar aqui cenários, situações, para entender um pouco como é que fica a cabeça do mercado como um todo. E aí eu percebo isso, né? Pô, que a coisa menos arriscada que você tem hoje, o ativo menos arriscado que você tem hoje, acaba sendo as próprias empresas, né? Porque o mundo está mudando demais, né? E aí o dinheiro vai se mexendo, o dinheiro vai se movimentando e a gente vai vendo esses comportamentos, né? Pô, se houver uma recessão, se os juros lá fora for para um outro patamar bem mais elevado, né, eu acho que aí esse é o exercício que a gente tem que fazer para ver uma correção mais forte dos índices lá fora, pô, vai para um patamar mais elevado e assim por diante, pô, aí sim, né, eu acho que teria uma surpresa nova em cima do mercado que poderia trazer aí uma nova correção, um novo ajuste dos mercados lá fora, mas pô, muito forte, né, mostrando um outro cenário que estava bem diferente do que se estava se esperando, né, se estava analisando, se estava se imaginando, né, e no final, o preço no tempo é o que importa, né, porque as pessoas elas têm ali uma janela de tempo que elas traçam suas expectativas de retorno, né, e se essas expectativas forem satisfeitas, o mercado ele reage de um jeito, se não for satisfeita vai reagir de outro, né, e a gente tem que entender isso. Né? Senão a gente não consegue surfar os movimentos do mercado. Talvez tenha ficado um pouco filosófico aqui o que eu falei, mas faz sentido começar a ter esse tipo de reflexão para conseguir entender, né, e quem sabe até mesmo surfar determinados movimentos que o mercado venha a fazer lá fora, né? Porque várias pessoas estão pessimistas lá fora. Eu estava um tempo atrás também, de certa forma, ali no nível de preço, olhando, opa, tá aqui, as coisas tendem a corrigir, o mercado até corrigiu um pouco, né? Esse ano tem o fato da incerteza ser muito grande, né, mas também as oportunidades elas também são muito grandes. Eu prefiro muito mais me expor em derivativos e ficar com a grande parcela do capital alocado na renda fixa, né, que está performando muito bem, né, do que o contrário, né, do que colocar grande parcela do capital nos ativos, né, e ficar com uma renda fixa reduzida. E aí, por ir nos derivativos também, se tu está errado na tese, né, comprado em derivativos, pô, tu tem ali também um risco extremamente limitado, né, tanto em tempo quanto em valor financeiro,
né? Porque tu define o máximo que tu vai poder perder, e também acaba que, como tem vencimento todos os meses, né? Quando termina o vencimento, tu também está zerado do mercado, também não fica sofrendo, né? Então eu entendi assim, desde o ano passado, que poderia ser um bom veículo para se negociar nesse ano, né? E está, de certa forma, sendo. Perfeito. Só para poder me despedir do Boechat, eu quero trazer aqui novamente, né, projeções do Boletim Focus para a gente comentar um pouco sobre o Brasil aqui, viu, Boechat? Porque a gente, lembrando, né, gente, Boletim Focus toda segunda-feira, mas temos feriado, então foi divulgado aqui nessa terça, na projeção do Boletim Focus que foi divulgado. Então, a gente tem o IPCA 2023, que antes estava em 6,04, agora uma leve alta para 6,05. IPCA para 2024 permanece em 4,18. PIB 2023, antes era 0,96% a projeção, passou para alta de 1%. PIB 2024 permanece em 1,41%. Câmbio 2023 permanece 5,20, 2024 também permanece 5,25. Selic 2023-2024 não muda o cenário, 23, 2,5%, 24, 10%. Ou seja, o que mudou realmente foi a projeção do IPCA 2023, aumentou um pouco, de 6,04 para 6,05%. E o PIB 2023 também aumentou um pouco, 0,96% para 1%. Isso pode ser a expectativa realmente desse Copom, na opinião de vocês, Marco, começando pelo Boechat, para eu já conseguir me despedir dele pelo horário. Boechat. O Copom, o Roberto Campos já deu toda a letra de que é 0-0, né? Vai continuar no 3,75. Acho que a discussão vai ser já para o próximo, de junho, aí, como é que vai ser a próxima reunião. Acho que na próxima reunião ele vai acabar tendo que cortar ali e começar o ciclo de queda. Tem que ver a velocidade que isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu acho que o grande ponto legal nesses últimos meses aí é o dólar, né? Apesar do dólar cair, as outras moedas todas estão caindo, né? O movimento do real não é isolado, né? Todas as moedas estão fazendo esse movimento. Estava acompanhando agora de manhã, o dólar australiano está valorizando quase 1% agora de manhã. Todas as moedas estão fazendo um movimento de melhora contra o dólar. Então, de uma maneira geral, a gente ganha inflação quanto a produtos importados americanos, mas contra os outros países a gente não muda muito, né, o nível de preço. Então você tem uma mudança cambial ali que impacta a inflação, mas limitada, né? E acho que esse movimento tende a continuar, né? A gente provavelmente vai ver esse dólar mais baixo, né, por uma conjuntura internacional. Nós não estamos fazendo nada muito fantástico no Brasil para a gente ser diferente, aqui cair e aqui melhorar sozinho. A gente vai entrar numa estrutura junto. Com relação ao PIB, que no final das contas é o que mais interessa, porque se a gente tiver crescimento de renda, de produção, a gente tem crescimento de renda, tem o que distribuir, né? Senão a gente só distribui pobreza. Acho que o governo toma medidas no caminho errado, né? Aumento de carga tributária. Isso tudo é tirar dinheiro do empresário, que é a última linha, o cara que contrata, o cara que produz, o cara que inova, né? É o setor privado, né? E medidas do governo vão exatamente no outro lado, no sentido contrário, de tirar dinheiro desses caras, né? Então, acho que isso limita o potencial de PIB no Brasil. Nosso PIB, a gente tiver um ano de 2% de crescimento do PIB, vai ser um ano fantástico, né? Há quanto tempo que a gente não tem, né, um período seguido de alta de PIB, vai na média com 2% ao ano? Não temos isso, né? A gente vive do voo da galinha, né? Cresce um pouquinho, logo ali na frente já para, aí já tem um período de recessão. Na média, o crescimento brasileiro é muito baixo. Isso não é agora, isso é 30, 40 anos. Né? Porque a gente não toma as decisões no sentido correto de melhorar a capacidade do setor produtivo de investir, melhorar o ambiente de negócio, que é isso que precisa. Né? Então, é uma discussão muito longa, que não dá para a gente fazer aqui em 2 minutos, mas gosto de deixar a ideia, o pessoal que está acompanhando o programa aí, pensar o que pode ser legal para a gente poder aumentar o nosso PIB potencial aí. No mais, obrigado a todos aí, bom dia, bom programa para vocês aí na sequência. Eu que agradeço a sua participação sempre aqui conosco, a parceria sempre com a gente. Muito obrigada mesmo, Boechat. Também vou me despedindo de você por aqui. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com o comentário
do Marco aqui também sobre nessa perspectiva do Boletim Focus. Daqui a pouquinho a gente também tem o índice futuro do Ibovespa já entrando em negociação, né, para a gente atualizar aqui vocês sobre isso. Lembrando que lá fora a gente continua com a Bolsa Americana, todos os índices futuros em queda. Dow Jones Futuro inclusive cai no 0,19, S&P 500 Futuro 0,17, Nasdaq Futuro cai agora 0,59%. E nas commodities, o petróleo também caindo abaixo ainda dos $80 o barril, Brent está $79,17. Vou para um rápido intervalo, na volta, mais para o mercado aqui para vocês, então não sai daí que a gente volta já. PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, são 9h04, índice futuro do Ibovespa, começando aqui negociação com leve alta, hein, gente? Deixa eu só trazer aqui o gráfico, olha só, 0,04% no positivo, 105.295 pontos. No dólar futuro, alta de 0,16, moeda americana aqui, R$ 5,02. Tivemos formação, inclusive, da Pentax, o Marco Prado falou muito bem sobre isso na sexta-feira. Por falar nele, Marco Prado, ficamos devendo esse comentário sobre essa projeção do Focus, divulgado nessa terça-feira, semana mais curta, e já temos o índice aí buscando um rumo, pelo menos o dólar futuro já se firmou numa alta maior. Bom dia desculpa, Alex André daqui a pouco tá chegando por aqui, tá, gente? Não tá aqui no quadro junto, mas Alex André também chega daqui a pouco por aqui. Marco. Bom, a gente pode imaginar os indicadores que saíram na economia brasileira da margem para o Banco Central já poder cortar os juros. Eu acho que o Banco Central está esperando realmente a decisão lá fora, porque a alta deve continuar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Vale lembrar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não é o único a tomar a decisão. Tem 12 membros, na verdade 17. Né? Dos 17, 12 têm direito a voto.
Então, o voto do presidente do Banco Central brasileiro, ele serve como voto de Minerva. Então, se 6 votarem a favor do aumento e 6 contra, quem decide é o presidente do Banco Central brasileiro. Mas, se tiver 8 votos, por exemplo, querendo aumentar os juros, a maioria é o consenso que prevalece. Então, assim, por mais que a gente tenha aí uma margem aí do tanto do IPCA, do Boletim Focus, dando margem para uma corte de juros, a gente sabe que não vem, pelo menos nessa edição. Perfeito. Agora sim, deixa eu dar bom dia para ele, senhor Alex André. Seja bem-vindo aqui à nossa programação para a gente comentar um pouquinho sobre toda essa situação que também tem acontecido lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, em relação ao setor bancário. Deixa eu só trazer uma informação aqui para o pessoal. O Morgan Stanley, gente, deve reduzir a equipe em 5%, eliminando cerca de 3 mil postos de trabalho, né, segundo algumas pessoas que foram consultadas já pela Bloomberg. A perspectiva de recessão dos Estados Unidos é o que estaria atrasando a recuperação dos negócios. Pegando o gancho aí de Morgan Stanley, a gente também teve o First Republic Bank tendo negociação aí, né, o JP Morgan conseguiu fechar essa negociação ali do banco. Muitos falam sobre um setor bancário estabilizado lá nos Estados Unidos, né? E por outro lado, a gente tem ali alguns bancões reajustando, né, os negócios. Inclusive, está aí a notícia do Morgan Stanley. Qual que é a avaliação que você faz, Alex, nesse atual cenário que a gente tem? Lembrando, eu trouxe ainda há pouco, Alex, no primeiro bloco, essa conversa aí da Janet Yellen, esse alerta que a Janet Yellen fez para o Congresso americano de que realmente dinheiro ali para fazer todo tipo de negociação seria só até o dia 1º de junho. Qual que é a tua avaliação nesse cenário? Débora, ótimo dia. Marco, Guga, todo mundo nos acompanha aqui da BMC. Bom, em relação a essa questão do JP Morgan, acho que foi mais um alento, né, de toda essa preocupação, né, o sistema financeiro global, né? Então isso traz ali não um ponto final, mas uma continuação, né, que poderia ser uma preocupação ainda maior daqui para frente. Acho que isso o mercado fica um pouco mais tranquilo. Em relação ao Morgan Stanley, Débora, né, a gente viu aí um corte de 5%, né, 3 mil pessoas. Eu acho que é mais um conceito como as empresas, não só, acho que as empresas techs ganharam os manchetes, né, mas todas as empresas no mundo estão se readequando para a nova realidade. Quando eu falo dos bancos, acho que as grandes áreas aí que podem ser afetadas, né, no mundo inteiro, com taxas de juros mais altas, são as áreas, né, de M&A, não tanto de M&A, né, mas que seria mais a área de investment bank, né, que é a área que origina os negócios, né, tanto de dívida quanto de equity, né, ou seja, a gente não está vendo novos IPOs, por exemplo, aqui no Brasil, né, e esses profissionais que estavam, né, desbruçados nesses projetos começam a ter equipes menores, assim como áreas de dívida também, empresas um pouco mais difíceis, né, para captar dívida, né, régua mais alta, juros mais altos, tudo isso dificulta. Estou falando de uma área aqui em específico, mas tem outras áreas, né, que podem sofrer um pouco mais e os bancos vêm readequando, né, ou seja, em relação à demanda de serviços, o que pode ter aí um termômetro para a economia mundial, Débora. Então, acho que essa questão do Morgan Stanley não me preocupa, tá? Acho que o JP Morgan, lembrando, Morgan Stanley não me preocupa, acho que é um pouco mais de readequação de quadro pelo cenário e por parte do JP Morgan traz ali um pouco de alento por parte dos investidores, o que poderia ser pior, né? Isso o mercado ficou muito cético depois das divulgações ali por próprio Fed, né? Deixa eu trazer aqui o Marco Prado para comentar um pouco sobre a situação lá. A gente até conversava sobre isso mais cedo aqui, né, Marco? Qual que é a tua avaliação, o teu cenário em relação a esse setor bancário? Daqui a pouco eu quero até que o Guga possa trazer uma análise sobre o setor aqui no Brasil, né? A gente sabe que às vezes acaba um pouco antecipando as situações aqui no Brasil. Então, Guga, daqui a pouquinho se puder trazer uma análise do setor bancário. Marco? O primeiro incêndio que a gente teve lá com o Silicon Valley Bank, acho que foi um pouquinho mais, né, frenético para o mercado. Acho que essa do First Republic Bank, desde a semana passada, já estava rolando, as ações caíram, já estava nesse burburinho, mas o mercado, de uma certa forma, não sentiu muito esse impacto. É claro, ficou com uma cautela, mas só cautela. Não viu um desespero, uma correria, não. E aí o JP Morgan tomando essa operação, eu acho que já apaga esse incêndio logo de cara. Pelo menos, né, a gente tem percebido nessa crise de sistema, não possível crise de sistema dos bancários lá nos Estados Unidos, tanto o Federal Reserve quanto os outros bancos já não estão querendo deixar alastrar muito, não. Então, aparentemente, parece que está contido isso aí. Perfeito. Guga Almeida, qual que é a análise que você traça e qual que é o cenário que você traça para o setor bancário? Lembrando que, né, temos uma situação um pouco duvidosa lá nos Estados Unidos. E aí? Eu queria ter uma provocação para pedir uma ajuda aí do Alex André para escolher os ativos, né? Eu vou começar aqui com 2, mas aí Alex e Marco podem pedir aí os outros ativos que acho que faz sentido a gente
raciocinar um pouco aqui sobre eles, né? Combinar aí os fundamentos e a percepção fundamentalista com uma percepção técnica. Tá? Queria começar aqui por Bradesco, BBDC4. Né? Quando eu olho aqui para o comportamento aqui de Bradesco, né, me parece que a gente está aqui no momento para ter, né, uma melhora, pelo menos para voltar aqui na região dos R$ 15,25. Se a gente for pensar, né, de 13,85 para 15,25, nós temos aqui mais ou menos 10% para poder melhorar. Tá? E voltaríamos aqui para, pelo menos, para essa região aqui que se trabalhou em janeiro deste ano, né, na primeira quinzena ali de janeiro deste ano, de 2023. Tá? Então eu enxergo esse primeiro movimento aqui. Acho que, conseguir se manter acima desse patamar, né, a gente não pode esquecer aí dos patamares de preço que o Bradesco já trabalhou, né, na casa lá dos R$ 25, né, então quase o dobro da cotação que se está trabalhando agora. A gente está aqui trabalhando na cotação do Bradesco ali no período que está assim, muito próximo à cotação que estava se trabalhando ali no período mais tenso da pandemia, né, ali em fevereiro, março de 2020. Tá? Então a gente está trabalhando nessa cotação de preço. Que eu estou olhando aqui primeiro seria só um repique, um ajuste para voltar para 15,25. Então tem muito ainda para poder melhorar, muito para poder subir. Né? Então, mas o setor, né, existem todas as dúvidas, todos os receios, todas as problemáticas. Sim, por isso que está no preço. Né? Se a gente for pensar, né, que toda aquela queda que nós tivemos lá em 2020, né, ela teve de certa forma um exagero, e a gente olhar que a gente está de novo nesse patamar de preço, eu acho que seria aqui uma janela interessante aqui de oportunidade. Tá? Quando a gente olha para a Itaú, ela já está num comportamento diferente. Tá? Está trabalhando aqui para chegar ali na região dos 26,50 e para mim a gente tem espaço para ir para 28,70. Tá? Teria uma condição aqui de ter um rally também em torno de 10%, um pouco mais, né? Mas pelo menos ali para 28,70 e dependendo do contexto, né? Se as coisas estiverem melhor, se as coisas não estiverem melhor, pode, quem sabe, escalar para um patamar mais alto, tá? Mas o que eu enxergo aqui no momento, né, é exatamente essa fotografia. Não sei se o Alex quer que o Alex e o Marco querem, ou até tu, Débora, ou telespectadores, né, queiram algum outro ativo, é só pedir. Eu ia colocar o BTG, o Guga, bom dia, se você pudesse comentar um pouquinho, porque o BTG ele tá ligado, não é um grande banco como o Bradesco, mas também não é uma fintech, né, e também está atacando outras áreas também. Ele fica no meio do caminho e, na minha opinião, ele faz um trabalho muito bom, né? Se você olhar os números, o fundamentalista tem batido recordes aí trimestre após trimestre. Eu queria olhar a sua avaliação vis-à-vis o gráfico. Legal. Se nós olharmos aqui para o BTG, né, olha que interessante, né? Quando a gente compara com os outros bancos e o patamar de preço que os outros bancos estão em relação ao passado, a gente vê claramente, né, o Bradesco lá nos patamares das mínimas de 2020. Itaú, né, não está nos patamares das mínimas de 2020, mas também não conseguiu fazer novas máximas, né, em relação também a janeiro de 2020. A gente está trabalhando ali, né, dentro de um range, né, de preço que já vinha trabalhando já há muitos outros anos. Né, então, como se tivesse lateralizado aqui todos esses anos. Quando a gente olha para a BPAC, BTG, né, a gente percebe que ele cresceu. Toda essa correção que a gente está tendo aqui em BTG, né, e essa correção ela começou ali há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, né, julho de 2021. Quando a gente olha para toda essa correção, né, me parece que terminou essa correção aqui em março deste ano, final de março deste ano, bem quando a gente começa a falar aqui de forma mais positiva, né, para olhar de forma mais positiva para os mercados, e já vem valorizando bastante. Então, se a gente for olhar aqui para BTG, né, deixa eu dar um zoom aqui, só um pouquinho. Se a gente vem olhar aqui para BTG, nós estávamos trabalhando aqui no patamar de R$18 e agora a gente já está em 23. Tá? Então, já teve uma valorização, né, considerável e tem espaço para se valorizar ainda muito mais. Tá? Meu número aqui para BTG, se eu for traçar, meu primeiro objetivo aqui para BTG está na região de 29. Tá? Primeiro objetivo para BTG, região de 29, depois 35,95. De fato, né, faz total sentido, se a gente for olhar aqui para o setor financeiro, olhar aqui para os ativos aqui do BTG, para o BTG Pactual. Faz total sentido, Alex. Obrigadão. Perfeito. Ótimo, obrigado.
Alex André, já que você está por aqui, deixa eu trazer aqui com você rapidamente, né, que eu tenho que já me despedir de vocês aqui no estúdio. A gente tem aí temporada de resultados se aquecendo novamente por aqui, temos Arezzo, Carrefour, Iguatemi, Raia Drogasil, ou seja, semana também agitada em relação à temporada de resultados. Eu queria entender qual que é um balanço que você tem feito sobre os números que estão sendo divulgados, qual a tua perspectiva para essa semana, para essa temporada, algum destaque aí de algum resultado? Bom, Débora, eu vou falar o que a gente lá na Sarinvest pode ficar de olho para essa temporada de resultados essa semana, depois eu abro a agenda aqui e eu falo, mas falando sobre o passado, né, que já foi divulgado, não trouxe nenhuma surpresa, Débora. Acho que olhando o cenário, acho que eu poderia dizer assim numa palavra, né? Todo mundo está comentando nas principais reuniões que eu participo, até nos conference calls, que a despesa financeira ainda vai continuar pesando sobre os resultados. Então, ou seja, o operacional, ao meu ver, primeiro trimestre entrou já um pouco fraco, né? Não veio nenhum operacional muito forte, exceto algumas companhias específicas, mas no geral, nenhuma companhia surpreendeu muito positivamente, tá? Acima das expectativas, muito acima. Mas olhando agora para o ano, várias companhias que eu conversei, nos quais eu posso citar um exemplo de setores, por exemplo, setor de tecnologia, setor de construção, todos os setores ligados um pouco mais de juros, que foram afetados, continuam sendo afetados por despesa financeira, já olhando a partir do segundo semestre. Então o discurso a partir de agora começa a olhar a partir do segundo semestre, a gente vai ter uma virada de chave não só do macro, mas também dos seus resultados corporativos. Então acho que segundo trimestre, né, que já vai ser reportado mais à frente, depois dessa safra do primeiro trimestre, ao meu ver, no balanço geral, talvez não crie uma grande expectativa, mas a partir do terceiro e quarto, a gente pode ter ali um fechamento ali de uma expectativa negativa para uma expectativa mais positiva. Falando de Ibovespa como um todo, Débora, tá? Mas vou falar aqui da agenda de resultados, né, que eu prometi que eu ia comentar um pouco mais sobre a nossa visão lá na Sarinvest. Você comentou, né, os resultados de hoje. Carrefour, Distribuição Paulista, Intelbras, Arezzo, Raia Drogasil, Copasa, Iguatemi e Marco Polo. Um fato curioso, isso é público, né? O BTG mudou suas carteiras, né? Hoje fez atualização mensal e colocou Marco Polo na carteira de Small Caps, tá? Então isso vale a pena ficar de olho, o resultado sai hoje. Não sei se vocês têm uma sinalização sobre isso. E a Arezzo também, né? Acho que, não sei se o Guga está aqui ainda, eu queria que o Guga comentasse sobre a Arezzo, uma baita companhia. No quarto trimestre teve uma queda que, a meu ver, foi um pouco exagerada. E ao longo dessa semana nós teremos várias, né? Se eu citar todos aqui, vai ser, enfim, vai ficar muito grande aqui a lista. Mas eu destacaria, Débora, para essa semana, estou olhando aqui a lista, destacaria Simpar, Embraer, Bradesco, para ficar de olho, e PetroRio, tá? E CSN também ao longo dessa semana, tá? Então acho que são uma das várias companhias que vão divulgar resultado, grande parte vai ser divulgada ao longo dessa semana, Débora. Perfeito. Antes da gente trazer o Guga aqui com a Arezzo, deixa eu só me despedindo de vocês aqui no estúdio. Marco Prado, recadinho que você deixa aqui final para o pessoal. Semana, se controlem, porque emoção não vai faltar. A gente tem muita coisa aí amanhã, quinta, sexta, daqui para frente. Exatamente. Daqui para frente é emoção na veia e vamos que vamos, né? Estamos aqui. Alex André, recado final então que você deixa aqui para o pessoal. Exatamente, a agenda de resultados lotada, né? Muitos resultados saindo, mesmo que eu veja que o primeiro trimestre não pode ser um game changer, mas pode ser uma visão do que pode ser à frente, né? Acho que é a oportunidade das companhias já falarem, né, através dos releases, conference calls, reuniões, o que pode ser o ano de 2023. E já também amanhã, né? Como o próprio Marco falou, Super Quarta está aí, já batendo na porta. Amanhã teremos aí, não só, talvez a divulgação não seria a surpresa, mas o comunicado, né, tanto do FED quanto aqui no Brasil. Então está todo mundo apreensivo junto com a temporada de balanço. Débora? É isso aí, meninos. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Eu vou seguindo com o Guga Almeida. Guga, então, análise, por favor, de Arezzo aí, que o Alex André pediu, depois essa expectativa, então, né, da temporada de resultados dessa semana. Olha que interessante, né? Parece que os ventos positivos começam a permear o mindset do mercado novamente, né? Quem vai anotando, assim, semana após semana, né, esse sentimento pode perceber aí, baseado em cima do discurso aí que o Alex trouxe. Bom, começando aqui por Arezzo, né, que ele pediu, Arezzo e Marco Polo. Olhando aqui para Arezzo, tá, me parece de fato que a gente tem aqui um contexto, né, bem otimista. Tá? Se a gente for olhar, o mercado ele encontrou um fundo no final de março, tá? E vem mostrando já sinais de que aqui nós temos um fundo de mercado. Tá? Então, essa melhora que nós tivemos aqui nos dias, né, 6 de abril até o dia 11 de abril, essa melhora, né, mais intensa, mais forte,
com mais apetite do mercado nesse fundo, mostra, opa, aqui conseguimos algo interessante, o mercado se encontrou aqui um equilíbrio, encontrou aqui uma harmonia nesse fundo. Então tem condições de inverter. E essa condição de inverter, me parece que vai jogar pelo menos o preço lá em 78. Tá? Então a gente pode esperar aqui que possa voltar o preço aqui pelo menos a 78, depois 89. Então depende do apetite dos investidores, depende de toda a mudança de mindset, mudança de expectativa. Né? A gente tem aí, querendo ou não, os investidores olhando para o momento onde vamos começar a ter redução de juros aqui no Brasil. Então está todo mundo já começando a se preparar para comprar. Tá? E isso vai trazer, obviamente, um estímulo positivo para os mercados. Tá? Como eu venho dizendo, para mim o mercado está vazio, os ativos eles estão baratos. Né? Eu acredito que para irmos para um patamar mais baixo, teria que vir alguma coisa lá de fora bem forte, bem intenso agora, no curto prazo. Né? Senão, a gente vai melhorar e aí depois as correções elas vão ser num patamar um pouco mais acima. Tá? Olhando aqui para Marco Polo, já vem melhorando. Tá? Marco Polo já vem melhorando. Olha, a gente viu aí Marco Polo trabalhar abaixo de R$2, está aqui R$13,59. Tá? Então, será que nós temos upside de curto prazo para Marco Polo? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Né? Então, está trabalhando para ir buscar os R$4, ao meu ver. Né? A gente já, assim, o ganho mais fácil, a maior margem já passou. Né? Agora seria de ir de R$13,60 para R$13,99, R$4. Tá? Só que se a gente for olhar o valor da cotação e a amplitude da valorização, acho que a vol de curto prazo, ela também é grande. Né? Então se fosse olhar assim, poxa, quanto tem para ganhar versus quanto tem para corrigir, ajustar, para voltar a ter um preço mega atrativo, eu não sei se tem tanta margem assim não. Tá? Acho que a relação de risco-retorno, ela tecnicamente falando, ela começa a ficar meio que no 0 a 0, ou 1 para 1, ou até mesmo negativo. Tá? Então já é um momento assim que eu já tomar posição aqui me parece um pouco arriscado, a não ser que o ativo tu consiga colocar em um stop mais curto. Aí tem que ser alguém mais técnico mesmo, que esteja disposto a ficar acompanhando aqui o dia a dia da empresa, da variação da empresa, da cotação, mas eu consigo enxergar que tem espaço para chegar até, quem sabe, R$4. É isso, Débora. Guga, deixa eu só trazer aqui, pedir para você uma análise sobre Petrobras. Tem uma notícia aqui para o pessoal. A CVM pode abrir um processo contra a União e conselheiros inelegíveis à Petrobras, porque advogados societários foram ouvidos pelo Valor Econômico, dizem que a insistência do controlador da Petrobras em eleger um nome vetado pode fazer com que a União responda pelo voto para determinar se houve abuso ou não. Lembrando que essa semana a gente também tem relatório de produção e venda da companhia para ser divulgado, então a gente tem aqui mais 4 minutinhos. Eu queria uma análise sua rapidinha aí sobre Petrobras para essa semana. Petrobras é Petrobras, né? Não adianta. A gente sempre vai querer entender de Petrobras e do movimento da Petrobras, querendo ou não, é um ativo que, olhando Petro 4 e Petro PNON, né, que tem maior peso no nosso índice. Mas o que a gente tem que entender, Débora, é que quando a gente olha para preço, né, desde do período ali do dia 2, aqui ó, para o pessoal poder entender bem aqui, ó. Desde esse período aqui, né, que foi, deixa eu pegar aqui a data, ó, 8/3 de 2020, né, ali do período da pandemia, quando a gente olha toda a valorização que se teve e todas as narrativas, todas as problemáticas que a gente teve ao longo do caminho, né, essa região dos R$27,50, né, é como se fosse assim, ó, poxa, chegamos no preço justo, né, dentro do contexto, dentro do momento que a gente está agora. Tá? Então, ao meu ver, né, a gente atingiu aqui um preço que, depois que a gente teve uma margem de segurança tranquila, né, o preço encontrou equilíbrio e se estabilizou nessa região. Tá? Tanto que depois que chegou nessa região, a gente consegue enxergar Petrobras saindo, né, aqui da região de R$27,50 e voltando para a região de R$19. E aí ficou trancada. É uma variação grande, bem grande, bem expressiva. Né? Dá para fazer muitas coisas aqui no meio do caminho, com certeza. Né? A turma dos derivativos deve estar adorando esse contexto, esse momento aqui de Petrobras. Tá? Mas vamos lá, né? O que podemos esperar aqui de curto prazo
em Petrobras, né? Essas oscilações mais rápidas. O que dá para a gente imaginar, o que dá para a gente projetar aqui em Petrobras? Tá? O que eu consigo enxergar é o seguinte: tem uma resistência muito forte para a Petrobras para superar R$ 25,40, tá? E acho muito difícil mesmo, a gente conseguir ver a Petrobras se manter agora no curto prazo acima de R$ 28,70. Pô, mas mesmo assim a gente imagina, né? Pô, dá quase dá R$ de oscilação. R$ de oscilação aqui dá em torno de 20% de variação. Né? É bem expressivo, bem grande, bem intenso. Mas eu acredito que acima desse patamar seria muito difícil chegar. Tá? E os movimentos são amplos, os movimentos são grandes, não dá para esquecer disso. Tá? Então, por exemplo, se o mercado não consegue passar de 25,50, né, a correção vai ser bem expressiva, vai ser de 5%, 10%. Tá? Isso vai estar muito alinhado também com as notícias. Né? Como toda semana nós temos alguma notícia em cima de Petrobras, né, isso acaba servindo como uma justificativa do porquê que o preço se movimentou dessa maneira. Tá? Mas é importante a gente olhar, né? É importante, acho que não é um ativo hoje de se carregar, né? Eu acho que é muito mais um ativo de se especular. Né? Então, quando tem as correções, quando o mercado ele fica esticado para um determinado momento, tem ali janela de oportunidade para operar, né? Seja comprando put, seja comprando call, né? Para poder surfar essas movimentações, essas oscilações que se tem. Né? Não é um ativo que vai ficar trancado, não é um ativo que vai ficar parado. É um ativo que tem, por si só, já muita notícia, né? Tem muitos players, tem muitos vieses, né? Porque também, por ter muitos derivativos também sendo negociados, né? Junto com o Petrobras também, a negociação, a oscilação, né? A variação, a intensidade de negociação em cima dos derivativos também impacta no preço da companhia. Né? Então, é a volatilidade perfeita, né? O mercado é um ativo com a volatilidade perfeita para se negociar, e para quem é especulador, para quem é trader, né? Faz muito sentido ficar acompanhando. Guga, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Amanhã eu te espero por aqui novamente. Obrigada sempre pela parceria. Tchau, tchau, até amanhã. Eu vou só atualizar o mercado aqui para vocês, enquanto a gente está, olha só, de olho aí nas análises do Guga. 0,17% de queda para o índice futuro, 105.055 pontos. A gente tem no dólar futuro uma leve alta, 0,43%, com a moeda americana R$ 5,03. Vem aí BMC News com Paula Moraes e Felipe Nascimento. Eu volto em seguida com a abertura do mercado às 10 horas.